Olá, bom dia, amigos e amigas, aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e a gente vai falar um pouco sobre economia global hoje, porque pode afetar aqui a Bolsa Brasileira e como a gente sabe, esse é um canal de finanças. Então a gente vai explicar um pouco sobre a política do quantitative easing e agora a política do tapering, que vai retirar os estímulos monetários da economia dos Estados Unidos e, como vocês vão ver, vai afetar o mundo todo. Então, curtam o vídeo de hoje, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, para a gente começar esse nosso papo de hoje, eu vou precisar trazer alguns conceitos para vocês, então devo falar um pouquinho mais no início antes de mostrar algumas telas. Que é o seguinte, vamos entender o que aconteceu com o mundo, principalmente depois da crise do subprime, lá atrás em 2008. Em 2008, o mundo ficou numa sinuca de bico. Por quê? Porque a economia caiu de forma vertiginosa e aí tinha uma corrente que defendia que a própria economia deveria seguir da forma dela e demorar o tempo necessário para retornar. Só que o mundo já tinha tido a experiência de 1929 e foi muito traumático naquela época. Os Estados Unidos, por exemplo, caíram o PIB mais de 10% por 3 anos seguidos. Então hoje provavelmente a gente teria uma bolsa em 30 mil pontos, mais ou menos, ou 40 mil, porque essa seria uma recuperação muito dolorosa, muito lenta, e talvez tivéssemos desemprego aí na casa de 25, 30%, alguma coisa nesse sentido. Tá? E mesmo sendo lá em 2008, 2009, para vocês terem uma ideia, a Segunda Guerra Mundial é que acabou ajudando a economia dos Estados Unidos a conseguir depois a subir, a crescer e etc, embora tenha tido já algum crescimento antes, ali em 37, 38, alguma coisa assim, mas a gente já fez vídeo sobre isso. Tá? Então, ficou acertado que os governos, os bancos centrais mundiais iriam tentar auxiliar a economia a subir. Então, como os governos fizeram isso? O grande risco naquele momento, e qualquer momento que você tem uma grande crise, o grande risco é você ter uma redução da demanda, porque as pessoas ficam desempregadas, as empresas param de investir por causa da incerteza, e aí o que acontece? Reduz muito a demanda, reduzindo a demanda, as empresas que sobram e que podem oferecer produtos, elas têm que talvez reduzir margem para tentar conseguir aquele último cliente que ainda sobra. Né? E aí o que aconteceria? Você teria uma deflação, que foi o que aconteceu lá em 29, e quando você tem uma deflação, os títulos e as dívidas de todos os países disparam. Por isso que a gente já falou aqui muitas vezes sobre isso, né? Que o governo brasileiro está pagando a dívida via inflação. E de certa forma o mundo todo está fazendo isso. Então foi criada a política do quantitative easing. Que é uma política de estímulos monetários. Você joga dinheiro no mercado e aí o mercado, com esse dinheiro, que é uma política inflacionária, ele vai distribuindo isso em ativos. Grande parte do aumento das bolsas globais, e aí acaba migrando parte para mercados emergentes, vem dessa política. Boa parte do crescimento de criptomoedas vem disso. Boa parte do crescimento de real estate, que são os investimentos imobiliários lá nos Estados Unidos, vem dessa política também. E o que acontece? É normal que o governo aumente a injeção de moeda, que é o agregado monetário M0, a cada ano que passa de acordo com o PIB. Tá? Só que a gente vai ver agora numa imagem como teve um crescimento muito mais forte do que esse. Então, eu vou já colocar aqui, olha só. Eu estou aqui no Trading Economics, não, esse é o PIB dos Estados Unidos. Isso aqui é o agregado monetário M0, que é o Money Supply dos Estados Unidos. Então essa é a emissão de moeda. Se a gente pegar aqui em 2008, por exemplo, era 1 trilhão de moeda aqui que tinha mais ou menos 900 bilhões. Hoje tem mais do que 6 trilhões de dólares.
Então você vê aqui, onde é que aumentou muito o money supply? Foi aqui que teve o risco do subprime, então aqui praticamente dobrou a quantidade de moeda. Aqui teve outra situação também dessa. A gente vê aqui que o governo Trump, né, as pessoas falam que não subiu tanto a bolsa dos Estados Unidos, porque teve uma retirada de moeda aqui gradativa, tá? E aqui teve outro aumento também que eu não me lembro, mas teve uma dificuldade ali nos Estados Unidos na hora do crescimento deles. Mas vamos nos focar aqui nas duas principais aqui e aqui, que foram os dois motivos do quantitative easing atual. Né? A gente teve aqui no subprime e aqui por causa do Covid. Dois eventos que poderiam causar uma deflação nos Estados Unidos e que iriam trazer muito problema com relação à dívida. Eu falei no início que esse crescimento do agregado monetário deveria ser feito de acordo com o crescimento do PIB, como era feito aqui, ó, de 95 até 2008, mais ou menos. Né? Só que olha só quanto cresceu o PIB dos Estados Unidos nesse período, né? Mesmo que eu pegue de 95 para cá, cresceu 2, 3 vezes. Se eu pegar de 2008 para cá, cresceu em 70%. E se a gente pegar nesse período aqui, cresceu 6 vezes a quantidade de moeda. Então, por mais que o mundo ainda fique com uma injeção de liquidez, essa liquidez precisa ser tirada do mercado, tá? Igual foi feito aqui, não vai ser nada de forma brusca, porque nenhum banco central em nenhum lugar do mundo quer que a economia desabe. Afinal, tudo isso foi feito para que a economia não desabe e não sinta muito. Mas a gente pode ter uma restrição monetária que dure décadas, por exemplo. Tá? Por exemplo, e talvez demore 20 anos, por exemplo, para retirar tudo isso, se não tiver nenhum problema aí no meio. E a gente sabe que em 20 anos algum problema vai acontecer, né? Ou uma crise do subprime, ou uma Covid, ou qualquer coisa que venha na frente, alguma coisa deve acontecer, o que o mundo não fica em equilíbrio. Bom, e aí a gente passa para essa política, né? Como é que é feito essa injeção de dinheiro, tá? Algumas pessoas acreditam que o governo imprime dinheiro e joga na economia. Mesmo para você imprimir dinheiro e jogar na economia, você tem que ter uma estratégia, né? E como é que o governo fez essa estratégia? Ele estava recomprando 120 bilhões, tá, de títulos treasuries, que são títulos da dívida pública americana, e mais, né, dentro desse valor, mais também dívidas com lastros em hipotecas. Por isso que a gente falou que o real estate nos Estados Unidos também teve uma elevação. Quem quiser procurar o índice de Case-Shiller vai conseguir ver isso também, né? Inclusive o Shiller é um dos ganhadores do Prêmio Nobel, se eu não me engano, de 2013. Então, a gente tem o seguinte: quando você emite um título público, quando você emite uma dívida, o que acontece? O governo coloca a dívida no mercado, o mercado pega o dinheiro dele para comprar a dívida e esse dinheiro se transfere para o governo. Se o governo deixar esse dinheiro em caixa, sai dinheiro da economia, certo? Porque o mercado está dando dinheiro para o governo e o governo deixou ele em caixa. Tipo, no Brasil não acontece isso, que o governo está sempre endividado, né? Está sempre com déficit, então ele precisa jogar na economia. Mas por um tempo aqui no Brasil, quando a gente aumentou as nossas reservas, por exemplo, lá em 2003, 4, 5, 6, 7, 8, até antes da crise do subprime, a gente tinha essa situação. Quer dizer, o governo emitia a dívida e guardava em reserva, que é essa reserva que a gente está começando a consumir agora, porque o mercado, o Banco Central, começou a colocar dívida dentro, começou a vender no mercado à vista dólar também. Então, o que aconteceu ali atrás, né? O governo estava fazendo exatamente o contrário. Ele estava recomprando esses títulos públicos de dívida, as treasuries, e estava recomprando hipotecas, né, títulos de hipotecas, lastreados em hipotecas. Então, esses 120 bilhões que ele comprava, o que ele fazia? Ele pegava dinheiro do caixa do Tesouro dos Estados Unidos e jogava no mercado recomprando esses títulos. Então, você tinha dois processos inflacionários aí.
O primeiro, porque ele joga dinheiro na economia, e o segundo, porque ele reduz a oferta de título público. Logo, o que acontece? Quando tem menos oferta de título público, o mercado aceita uma taxa de juros menores. E agora eles vão fazer o contrário. Agora eles vão começar o tapering, que é exatamente o oposto do quantitative easing, que vai ser reduzir essa injeção de liquidez. E aí o que aconteceu? Essa semana teve uma reunião do Federal Reserve, né, no dia 15 de dezembro, se eu não me engano, e foi definido que essa redução de injeção de recursos vai acontecer mais rápido do que estava previsto antes. Tá? Então, lá em novembro ficou decidido que os 120 bilhões iriam cair 15 bilhões por mês. Então sairia 10 bilhões dos títulos de treasuries e 5 bilhões dos títulos indexados à hipoteca dos Estados Unidos. E agora, a partir de janeiro, na verdade, vai cair de 30 bilhões a cada mês. Então, quer dizer, 120 bilhões lá atrás em outubro, 105 em novembro, 90 em dezembro, 60 em janeiro, 30 em fevereiro, 0 em março. Então, acaba os estímulos monetários em março, no final de março. Em abril, o mundo já está girando sem estímulo monetário nos Estados Unidos. E aí é o que a gente consegue ver aqui, tá? Por exemplo, aqui era novembro, ó, 3 de novembro de 2021, quando os Estados Unidos resolveram iniciar a redução das compras de ativos. Aqui são compras de ativos líquidos em 10 bilhões de títulos do Tesouro e 5 bilhões lastreados em hipotecas. Tá? Naquela época, eles chegavam a falar que foi mantida a taxa, igual ela continuou sendo mantida a taxa de juros. Então, isso que aconteceu. Aí a gente passa para dezembro aqui. Em dezembro, os Estados Unidos aqui, eles decidiram, né, aumentar isso, aumentar esses 15 bilhões para 30 bilhões. Então, passando aqui para dezembro agora nessa matéria do valor, a gente consegue ver aqui, ó, que, no entanto, agora a marretada será de 30 bilhões por vez. Tá? E não mais no começo do segundo trimestre de 2022, mas no meio do primeiro não deve haver muita coisa que impressa as taxas de referências americanas saírem do zero, o nível alcançado também em março de 2020. Bom, então passando agora aqui para dezembro, a gente consegue perceber aqui, ó, que agora a marretada será de 30 bilhões por vez, como eu já tinha falado antes. Tá? Então agora a fonte não seca mais em julho, essa fonte de liquidez, já seca em março, então em abril o mundo já está girando redondo, como eu falei. Só que por que isso aconteceu? Pelo mesmíssimo motivo do Brasil. Tá? O que aconteceu aqui é que os Estados Unidos estão com uma inflação de 5,3% core, né, núcleo, já tirando o resto, botando o resto dá 6,8%, e a inflação projetada já para o próximo ano, né, olha como é parecido com o que o Copom fez, subiu para 2,6%, acima dos 2,2% projetados na reunião de setembro. E lá a meta é 2% ao ano da inflação. E a taxa de desemprego lá é que é diferente, né? Porque ela recuou para 3,5%. Então, eles vão fazer uma política de redução de estímulo e de alta de juros em uma economia de pleno emprego. É diferente do Brasil. Tá? E aí, diante desse cenário, a mediana das projeções dos integrantes do Federal Reserve mostra que a taxa de juros de um dia de referência do Fed teria que sair de próximo de 0 para 0,90 até o fim de 2022. Então, o mercado espera que zerou, né, o tapering ali, zerou os estímulos no final de março. Então, junho, setembro e dezembro, a gente tem 3 reduções de 0,25 e aí a taxa de juros passa para entre 0,75% e 1% já no final de 2022, chegando até 2,1% em 2024.
Tá? Claro que nenhuma alteração vai ser tão rápida assim como o pessoal espera, nem vai ser tão linear assim como o mercado espera. É claro que em alguns momentos vão ter sobressaltos. Na minha visão, uma alta de juros até 2% está completamente precificada no mundo inteiro, não vai chamar a atenção de ninguém, tanto que a gente não teve uma queda brusca lá dos Estados Unidos, das bolsas de lá. Agora, se tiver um problema, igual aconteceu no Brasil, né? Até junho, o Selic estava subindo e a bolsa estava subindo também. Né? O que mudou no Brasil? O que mudou no Brasil é que, num dado momento, o mercado começou a precificar que a Selic não ia mais só até 6,5%, 7%, ela ia até 11%. E aí começou a cair, por exemplo, a Bolsa do Brasil. Então, se em um dado momento o mercado percebe que, igual no Brasil, a inflação é mais persistente e que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, vai precisar aumentar essa taxa de juros com mais força, né? E talvez chegar em valores muito maiores do que esse 2%, como 4%, 5%, por exemplo, aí a gente vai ter uma queda, uma quebradeira geral, global, muito forte. Tá? Agora, rapidinho aqui, porque a gente explicou toda essa questão do tapering, né, da tirada de estímulos e etc. Infelizmente, enquanto teve o quantitative easing, o Brasil não acabou surfando, o governo Dilma foi muito ruim aquele primeiro. Esse último da Covid até surfou um pouquinho, mas bem mais ou menos. A gente conseguiu surfar um pouco de 16 a 19, outros países surfaram e cresceram muito. Infelizmente o Brasil ficou de fora dessa festa, mas isso não significa que se vier uma crise o Brasil não vá participar da crise, tá? Então, tirou estímulos. Mercado de real estate nos Estados Unidos deve sofrer, você não deve ter aumento de preços ou até deve ter redução de preços lá nos Estados Unidos. Se a redução for muito forte, poderia ter uma quebra de hipoteca. É claro que os Estados Unidos vai sempre controlar isso por aquele índice de Case-Shiller que a gente falou, ele não quer que tenha uma crise global. Tá? Então ele vai fazer o máximo para que não tenha essa crise global, mas a inflação está batendo aí valores que sobem a cada mês. Então isso precisa ser controlado também, porque senão aí tem de qualquer jeito uma crise mundial. Então essa questão do real estate americano é importante, mas mais importante é o fim da recompra de títulos dos Estados Unidos, porque isso vai parar de gerar liquidez para os mercados. Então, de cara, eu começo a perceber que vai ter menos dinheiro disponível para ir para mercados emergentes. Tá? Então, o Brasil, se quiser crescer, ele vai ter que realmente ter um diferencial em relação aos outros mercados emergentes. Eu, particularmente, não vejo isso nesse momento. Entrando menos dinheiro no Brasil, menos dólar sendo convertido em real, é possível que a gente tenha uma alta de juros diferente do que todo o mercado fala, tá? Pelo menos é a minha visão. E a terceira coisa que talvez vai desagradar o pessoal das criptomoedas é que com menos injeção de liquidez, a gente sabe que muito do dinheiro que está hoje em cripto acabou indo dessas questões aí, né? O governo estava recomprando, injetando liquidez no mercado, isso gerou um emprego enorme lá nos Estados Unidos em economias desenvolvidas. Parte desses recursos a pessoa comprou títulos dos Estados Unidos, ações, imóveis, mas parte também foi alocado nesse inúmeras, né, milhares ou talvez dezenas de milhares de criptomoedas que existem. Então, o que vai acontecer? Na hora que a gente tiver um aumento de novo do desemprego, que os trabalhos dos Estados Unidos não conseguirem crescer a renda como está acontecendo hoje já no Brasil, provavelmente algumas pessoas vão ter que tirar parte desses estoques, né? Seja de cripto, seja de ações, seja de imóveis, e isso significa vender. E é quando a pessoa precisa, ela vende no valor de mercado, né? Então, com o aumento da venda de ativos, para transformar isso em liquidez, por exemplo, desse estoque de ativos das pessoas, isso pode fazer as bolsas mundiais caírem ou pelo menos terem um ano bastante difícil.
tá? Enfim, gente, eu não quero trazer aqui ser o profeta do apocalipse, nem nada disso. Acho que eu tentei passar isso numa linguagem bem tranquila, né, para que ninguém fique tão preocupado assim. Você não vai ter 20 anos de bolsa seguido de altas, tá? Então é importante a gente entender que nos 20 anos a gente vê lá um retorno de 1.000, 2.000, 5.000%. E nesse período tiveram lá dos 20 anos, teve 6, 7 anos de baixa e 13, 14 anos de alta, é normal isso. Então você tem que se acostumar que vai ter anos de baixa. Normalmente quando tem um ano de baixa, tem vários anos de baixa seguidos, tá? Tem 2, 3 seguidos. E é normal esse tipo de ajuste para que a economia passe a rodar apenas com o dinheiro que ela própria gera e não com o dinheiro que é injetado na economia, tá? Abraços a todos, bons investimentos. Eu já falei para todo mundo aí, inclusive no Ultimate Value, nas monitorias, no relatório que está saindo essa semana, que eu não espero esse céu de brigadeiro na bolsa que vários gestores e todo mundo está falando. Tá? Eu ainda acredito num cenário bastante difícil para 2022. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.